sua casa, aonde vocês estão, talvez vendo esse vídeo depois. Hoje é o dia 26 de abril de 2020. Nós trouxemos uma palavra do Senhor para ministrar, que é uma palavra reveladora de prevenção e que conduz à libertação. Uma das razões de muitas pessoas estarem precisando de libertação é por causa do problema que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre o problema da tolerância. O que acontece quando nós toleramos coisas em nossa vida. Então, o texto que eu quero ler hoje é um texto que está em Apocalipse capítulo 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia. Na verdade, eu estou lendo o Apocalipse esta semana e quando cheguei nesse texto, o Senhor começou a falar comigo sobre o problema da tolerância nas 7 igrejas da Ásia. Então eu queria começar vou ler apenas um versículo para introduzir, depois lerei os outros textos. Vou ler Apocalipse 2, versículo 20, quando Deus se dirige especificamente à igreja de Tiatira e ele diz: mas eu tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Então, na verdade, as outras igrejas também têm coisas que elas toleram. E hoje nós queremos pregar sobre o problema da tolerância. Nós queremos orar nesse momento. Senhor, mais uma vez a Tua palavra será pregada neste live também, vai ficar gravada e as pessoas que estiverem ouvindo hoje ou qualquer dia, sejam agora abençoadas pelo Espírito Santo. Também reclamo que a misericórdia do Senhor desça sobre mim e me ajude a transmitir essa palavra sem dificuldades. Eu me rendo ao Espírito Santo agora e peço que Ele tome esse momento, em nome de Jesus. Muito bem, vamos começar. Quero dizer que uma pessoa disse uma frase muito importante. Ela disse que aquilo que você tolera, você não pode mudar. Então, se há uma atitude que Deus que anula o que Deus pode fazer por nós, é a nossa tolerância. Porque a tolerância, ela fala da submissão do espírito humano, que é quando o espírito se calou para tolerar, quando o espírito se absteve de lutar, de enfrentar, e ele tolera, e a maioria, 90 e tantos % das pessoas, fazem isso diante de situações que as confrontam, quando o mundo espiritual as confronta, quando até pessoas as confrontam, etc. E as pessoas, seu espírito se abstém de reagir. Quando a sua carne a confronta, quando situações que não podem ser toleradas, não devem ser toleradas, passam a ser toleradas, porque o espírito humano como que dá um passo atrás e se prepara para suportar uma situação que não era para ser suportada. Então eu vou entrar no texto, começando com a presença de Jesus no meio da igreja. A revelação do Apocalipse, primeiro capítulo, a primeira coisa que o apóstolo João vê, quando ele se vira para trás para olhar aquela visão, ele vê Jesus no meio dos 7 candeeiros. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 13, onde o apóstolo diz, verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo, quando a visão do Apocalipse começou, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à cintura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e etc, etc. Mas ele viu Jesus no meio dos 7 candeeiros, isso é, no meio da igreja. No verso 20, o apóstolo diz, eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, o próprio Jesus falando, e dos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, quando nós estamos olhando esse cenário, Jesus está no meio da igreja, e quem faz a avaliação das igrejas é o próprio Senhor Jesus. Ele mostra para ela várias coisas que ele aprova em cada igreja, mas ele repreende cada igreja por aquilo que ela está tolerando.
por as coisas que ela está muito alto aqui, Bruno, por as coisas que ela está tolerando. Então, o que acontece é o seguinte, no capítulo 2, o versículo 4, versículo 3, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, que significa que Deus Jesus sabe o que está acontecendo com eles, está aprovando o que eles fazem, que não pode suportar os maus, e os que se dizem apóstolos e não são, conheço a tua perseverança, e por o amor de mim sofreste e não desfaleceste. Jesus está falando das coisas boas da igreja de Éfeso. Mas no versículo 4 ele diz, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O que acontece aqui, tem uma coisa que a igreja de Éfeso está tolerando, embora ela não tolera outras coisas, ela não tolera a falta de perseverança, ela não desfalece, mas ela tolera um amor frio. Ela perdeu o primeiro amor. Então o que acontece é que cada igreja tem isso, uma coisa boa e uma coisa que está tolerando. Isso é um retrato da vida do cristão. Nós temos tantas coisas de Deus em nossa vida, mas tem em algum lugar alguma coisa que está sendo tolerada. Quero ir para a igreja de Sardes, que a igreja de Pérgamo, na verdade, quando Deus diz, eu sei que retens o meu nome, no verso 13, não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. Teve até alguém que se tornou mártir na igreja de Pérgamo, que estava disposto a morrer pelo nome de Jesus, e Jesus reconheceu isso. Isso foi uma coisa heróica, tremenda, mas ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo no versículo 4, tenho, porém, algumas coisas contra ti, que tem alguns de vocês que seguem a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Eram duas doutrinas falsas, que nós não vamos entrar no mérito delas agora, mas essa igreja, apesar de ser uma igreja verdadeira e real, ela tolerava essas duas doutrinas erradas. Se nós seguirmos para a igreja de Tiatira, nós temos a mesma situação. Verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Jesus está louvando a igreja por todas as coisas boas que estão acontecendo ali. Mas, verso 20, tenho, porém, contra ti, que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Quer dizer, uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem serviço e tem perseverança, ao mesmo tempo ela tolera Jezabel, está sendo repreendida por isso. Se nós seguirmos para a igreja de Sardes, capítulo 3, ele diz, conheço as tuas obras, mas tens nome de que vives e estás morto. Uma das coisas que a igreja de Sardes tolerava era o espírito da morte espiritual. E Jesus diz, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Eu quero enfatizar esses textos aqui. Cada igreja tinha boas obras, tinha fé, mas tinha alguma coisa que ela tolerava. E era contra essas coisas que Jesus dirigia a sua palavra. Se nós formos para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que praticamente não tem nenhuma repreensão, porque Deus diz, Jesus disse no verso 8, conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, mas aqui tem uma declaração, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Isso é, foi uma coisa boa que eles não negaram o nome do Senhor, mas eles tinham pouca força. Era uma fraqueza que eles tinham. Só embora eles não negaram o nome do Senhor, eles tinham uma perseverança, eles suportavam, eles toleravam uma certa fraqueza. Porque é o fato de Jesus mencionar que eles tinham pouca força. Quantos crentes toleram uma vida de pouca força? Servem a Deus com pouca força. É como Filadélfia. Agora, a igreja mais repreendida foi Laodiceia. E ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. E aqui, Laodiceia é a igreja que suporta a mornidão espiritual. Mas não só isso, Laodiceia tolera um monte de coisas. E Deus diz, dizes rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és coitado, miserável, pobre, cego e nu.
As repreensões de Jesus com Laodiceia são contra a morte, a mornidão espiritual, que ela tolera a mornidão espiritual. E olha só, o Senhor diz que porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que ele está dizendo é, eu não tolero a morte espiritual. Isso é a mornidão espiritual. Você tolera ser morno espiritualmente, mas eu não. É tanto que eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Mas Jesus também está repreendendo, porque eles aceitam, toleram a miserabilidade, porque é um miserável, um coitado, é cego espiritualmente, eles toleram a cegueira espiritual. Jesus diz que eles são surdos espiritualmente, eles toleram a surdez espiritual. Tem crente que não ouve nada de Deus, não ouve nada e tolera ser um surdo espiritualmente. Tem crente que não enxerga nada espiritualmente, mas vem tolerando isso a vida espiritual inteira. Tolera ser um cego espiritual. É como Laodiceia. E ele diz, você também é pobre. Isso é, tem gente que tolera a pobreza espiritual. E finalmente, a nudez, não tem as vestes, não tem as armas, não tem a armadura, não tem a cobertura. E aqui, Jesus revela todas as coisas que Laodiceia tolera. E ele finalmente dá um conselho, ele diz, você precisa comprar ouro refinado para poder se enriquecer. Em segundo lugar, precisa comprar vestes brancas para se vestir. E precisa comprar colírio para ungir os olhos. O Senhor Jesus é quem está no meio das igrejas fazendo uma avaliação. Eu quero dizer que Ele está no meio dos crentes, no meio daqueles que adoram, e Ele está fazendo a sua avaliação. E uma das avaliações que Deus faz é sobre as coisas que nós toleramos. Deixa eu falar um pouquinho agora, no meu segundo ponto, sobre o que é essa atitude de tolerar as coisas. Tá? Quando alguém tolera algo, é porque ele sabe que algo está errado, algo não está bom, e que Deus mesmo não se agrada daquela maneira, daquela forma como as coisas estão, e que a pessoa sabe que precisa mudar, porque o Espírito Santo vem falando com ela que tem algo errado, ela já sabe, mas ela decidiu tolerar, adiar, continuar dessa maneira. A segunda coisa é que o inimigo está no ataque. Quando alguém está tolerando, é porque o inimigo está atacando, algum pecado está lá, alguma coisa que não devia estar, e a pessoa está tolerando, ou seja, a pessoa está na defensiva, enquanto esse mal está no ataque. E quanto mais você tolera, isso causa uma submissão no seu espírito. Foi o que eu falei no início. O crente não obteve vitória sobre a situação, ele aprendeu a tolerar a situação, não enfrentar, a tolerar. Então, quando ele passa anos tolerando isso, ele se torna cativo disso, porque o espírito e a alma aprendem a se submeter a qualquer que seja o vício, qualquer que seja a tendência, qualquer que seja o costume, qualquer que seja a situação indesejável, a pessoa fica dominada. Também, quando a pessoa tolera, silenciosamente ela está dizendo, ela está permitindo que a situação possa continuar. Como eu já tolerei isso até agora, eu posso tolerar um pouco mais, eu já caminhei assim até agora, eu posso caminhar sendo assim um pouco mais, ou incrédulo, ou duro, ou insensível, ou triste, ou depressivo, ou irritado, ou o que quer que seja que vem sendo tolerado, você está dizendo, podemos seguir adiante e podemos suportar isso um pouco mais. Em quinto lugar, tolerar também significa que você não adquiriu a ferramenta para vencer aquilo. Você não tem uma estratégia com aquilo que você sabe que é errado. Você está na defensiva e você se tornou uma vítima daquilo que você não sabe como não tolerar mais. Em sexto lugar, também significa que quando eu estou tolerando algo, uma coisa que eu esqueço é que Deus não está comigo tolerando situações desagradáveis, vícios, más atitudes, maus costumes, pecados, frieza, mornidão, tudo isso. Deus não está comigo nessa situação, o que significa que eu estou só. Quando eu decido tolerar, eu não recebo graça de Deus para tolerar, porque essa não é uma situação que Deus está comigo. Essa é uma situação em que Deus está contra mim. Deus não quer que eu tolere. Deus não quer que eu continue esperando isso mudar. Então isso passa, eu fico tentando eu mesmo controlar a situação.
E é por isso que eu não consigo vencer, porque Deus não está comigo tolerando esses vícios. Entendeu? Tem uma coisa que, quando nós toleramos, nós estamos, na verdade, fazendo um acordo com o inimigo. Nós estamos dizendo para o inimigo: você pode continuar me oprimindo, eu permito você ficar aqui. E um exemplo bíblico que eu tenho disso é Juízes capítulo 1, porque os filhos de Israel, ao tomarem a terra, eles não tomaram a terra de verdade. Eles realmente teriam que tomar, e para isso eles tinham que não tolerar os inimigos, invadir a terra, expulsar os inimigos, enfrentar. Meus irmãos, eu estou falando sobre libertação, a atitude da libertação. Porque quando a pessoa está disposta a tolerar algo, não há como a gente libertar a pessoa. O espírito dela está acostumado a tolerar. O espírito dela está acostumado a se abaixar. E Israel fez isso. Quando eles entraram na terra prometida, ao invés de expulsar os inimigos, que Tiago 4,7 nos dá essa visão, quando a palavra de Deus diz que resistir ao diabo e ele fugirá. Essa atitude não é a atitude de quem tolera. Tolerar é o contrário de resistir. Resistir é quando você não tolera. Resistir é quando você não aceita. Resistir é quando você não se submete. Resistir é quando você diz chega. Resistir é quando você diz eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu não vou permitir isso ficar assim. Mas quando nós permitimos, nós de fato não estamos resistindo ao inimigo, não estamos oferecendo resistência. Pelo contrário, estamos fazendo algum tipo de acordo inconsciente. Foi o que Israel fez. Juízes 1,27 diz que Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. No verso 29 diz que Efraim não expulsou os cananeus. E aí por aí vai. E finalmente no verso 34 diz que os amorreus impeliram os filhos de Dan, pois não lhes permitiram descer ao vale. Agora são os próprios inimigos que estão enfrentando Israel, que estão resistindo a Israel, porque Israel decidiu tolerar. E aí, alguns textos dizem que Israel submeteu certos inimigos a trabalho forçado. Sabe qual é a imagem que me dá disso? É quando você diz assim: eu não vou expulsar esse mal, eu não vou expulsar esse espírito que me ataca, eu não vou enfrentar, mas eu vou controlar ele. Você não controla espíritos, não se controla demônios. Ou você repreende ele, ou você expulsa ele, ou você não tolera mais ele. Você não controla vícios. Você não controla mau costumes. Ou você para de tolerar um mau costume, para de tolerar uma má atitude que você já sabe que está errada. Ou ele vai continuar lá e você tentando controlar. E foi isso que Israel tentou fazer. Submeter os inimigos a trabalhos forçados. Isso é, vocês podem continuar morando na terra, nós vamos continuar aqui, mas vocês vão trabalhar forçado. Mas em outras palavras, nós fazemos um acordo para vocês ficarem aí. Não foi isso que Deus chamou eles para fazer. Então, no final das contas, tolerar significa que eu vou continuar sofrendo, porque eu não posso mudar, eu decidi tolerar, então eu estou comprando a minha escravidão pelo próximo tempo, por tanto tempo longo que eu permiti isso continuar tolerando. Eu estou assinando a minha catividade a esse espírito, a esse mau costume. Eu estou, na verdade, dizendo: eu vou continuar cativo, eu vou continuar sofrendo por uma simples atitude. Eu decidi tolerar a mim mesmo dessa maneira. Morno, frio, inconstante, infiel, irritado, inconsistente, não tem perseverança. Então, quando você tolera, você está assinando a sua escravidão. E aí, o final disso é que Deus não pode nos libertar. Porque se eu decidir tolerar, se eu decidir esperar, Deus não tem como operar uma libertação. Por exemplo, nós trabalhamos com a libertação e a primeira coisa que nós investimos é no espírito da pessoa. Porque os espíritos dos homens, das pessoas, quando chegam para ser libertos, eles estão cativos, submissos. Exatamente por isso que eles precisam de libertação. E a razão que eles estão cativos é porque eles decidiram tolerar coisas por anos e anos e anos e anos e anos. Então eles estão treinados em tolerar, eles estão treinados em submeter. E a coisa que nós fazemos através do aconselhamento durante várias sessões é justamente tentar erguer o espírito da pessoa e ensiná-lo a praticar Tiago 4,7, que é resistir o inimigo, falar contra o inimigo, renunciar ao inimigo,
renunciar, confessar o pecado, confessar o mau vício, confessar a atitude ruim, cada dia, todo dia, confessar, renunciar, rejeitar. Isso é não tolerar, isso é eu não aceito, eu não me calo em relação a essa questão, eu não me calo em relação a esse espírito, eu não me calo em relação a essa doença, eu não me calo em relação a esse mau costume. Eu estou falando contra, eu estou orando contra, eu estou resistindo, eu estou lutando. Nesse exercício de lutar e batalhar, o espírito da pessoa se levanta, o espírito da pessoa se torna um guerreiro, e o espírito da pessoa se torna o seu próprio libertador, porque ele se arma das armas, ele toma a palavra de Deus, ele toma o sangue de Jesus, ele toma a armadura de Deus, e ele começa a expulsar os espíritos que entraram no seu caminho, entraram no seu território, entraram na sua casa, entraram nas suas finanças, entraram nas suas emoções, entraram no seu casamento, entraram nessa área, naquela. O espírito da pessoa é quem resiste os demônios, o espírito da pessoa é quem expulsa os demônios, o espírito da pessoa é quem não tolera mais a situação. Esse é o melhor guerreiro. O guerreiro não é o pastor que vem orar por você, o guerreiro não é o pastor que vem enfrentar os espíritos por você. O guerreiro tem que ser você. Mas se você se abaixa, se você se submete, se você se cala, se você tolera, se seu espírito se senta, você fica debaixo da autopiedade e você fica debaixo da submissão. Você se sente uma vítima e você se sente cativo e você declara: eu não consigo. E você declara e profetiza: eu sou fraco, eu não consigo. Essa coisa me domina. Essa coisa tem um poder sobre mim. Você está tolerando, você está se submetendo. Não há como haver uma libertação. Deixa eu dizer, no meu terceiro ponto, uma lista de situações que os crentes salvos, que têm a unção, toleram em suas vidas. Lembre que as igrejas eram salvas, eram cristãs, eram ungidas, mas toleravam um monte de situações. Se nós pegarmos o que as igrejas toleravam, tem crente que tolera a falta, a perda do primeiro amor, tem crente que tolera doutrinas erradas, como a igreja de Pérgamo tolerava, tem crente que tolera Jezabel. Quantos crentes toleram Jezabel? Aquele espírito intimidador em algum membro da família, intimida todo mundo, e a pessoa age no espírito de Acabe, o espírito que se submete, se cala, para tentar apaziguar, para não causar mais confusão. As pessoas se tornam Acabe, elas não percebem que tolerar Jezabel torna você um Acabe. Então, tem muitas pessoas que toleram Jezabel, muitas pessoas toleram a morte espiritual. Ela não vê vida espiritual nela, ela sabe que as orações são mortas, ela percebe que a vida espiritual é morta, mas ela tolera, ela vem vindo para a igreja morta espiritualmente há anos. Tem gente que tolera a fraqueza, a mornidão, a cegueira espiritual, a surdez. Tem gente que nunca perguntou para Deus: por que eu não consigo discernir ou ouvir a tua voz? Por que eu não consigo ver com os meus olhos espirituais? Porque ela tolera. Mas outras pessoas toleram a ira. Quantos crentes toleram a ira? Ele percebe momentos de explosões de ira, de impaciência, de irritabilidade, de mau humor, mas ao longo dos anos, mesmo sendo ungido, pregador, cantor, missionária, ora pelos outros, mas ele tolera uma ira que tem lá dentro, que até hoje ele não conseguiu resolver, porque está sendo tolerada. Tem gente que tolera a ofensa. É uma pessoa que se ofende, se ofende, se ofende. Para começar, todos nós nos ofendemos, uns mais, outros menos. Mas as pessoas, elas toleram as ofensas. Elas se ofendem tão facilmente, principalmente crentes. Crentes saem de igrejas porque se ofendem. Crentes param de vir no culto porque estão ofendidos. Crentes se ofendem com o marido, com a esposa, com a mulher, com o filho, com o parente, com o patrão, consigo mesmo. A ofensa é um espírito que tem sido muito tolerado na vida dos cristãos. Nós não podemos tolerar um coração ofendido, tolerar um coração magoado. Tem gente que tolera uma mente suja, pensamentos impuros, uma guerra espiritual mental que ela nunca aprendeu a limpar a mente do sangue. Ela tolera o inimigo atacar a mente dela com imagens impuras, com coisas horríveis. Ela se assusta
com aquilo, ela não aprova aquilo, ela não quer aquilo, mas ela tolera. Ela não sabe lidar, ela não sabe resistir, ela não sabe enfrentar, ela se torna uma vítima. Tem gente que tolera a mediocridade. Ele nunca se tornou excelente numa coisa. Ele faz as coisas pela metade, ele faz as coisas mais ou menos, ele é um crente mais ou menos, ele é um estudante mais ou menos, ele é um profissional mais ou menos, ele é ungido, ele vai para o céu, ele é uma pessoa de Deus, ele é honesto, mas ele tolera ser medíocre. Ele nunca se especializa, ele nunca melhora, ele nunca se aperfeiçoa, ele nunca faz uma coisa excelente, porque ele tolera a mediocridade. Todos esses são pecados, são coisas que Jesus não pode mudar, porque nós decidimos tolerar. Sabe outras coisas que muitos de nós toleram? São medos. Quantas pessoas toleram medos de todo tipo de coisas? Sabe, medo de crítica, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não ser entendido. Não vou falar porque eu tenho medo dela não me compreender. Não vou começar isso porque eu tenho medo de não dar certo. Medo da intimidação de uma pessoa intimidadora. As pessoas toleram tantos medos. Eu tenho medo. E às vezes numa conversa você vê a pessoa falando: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Se você tem, é porque você está tolerando um espírito de medo numa área. Sabe, outras pessoas toleram amargura, tristeza, inferioridade, sempre se sente inferior, depressão, desânimo. Olha, muitas pessoas toleram a preguiça. São pessoas que são destemidas numa área, mas preguiçosas em outra. E é interessante que eu estou falando com pessoas boas, eu estou falando com pessoas cheias de qualidades, eu estou falando com pessoas que têm tantas qualidades boas em tantas áreas, que você esquece que tem uma área que você tolera. Você é tão bom em tantas coisas, você é tão fiel em tantas coisas, você é tão ungido em tantas coisas, e você esquece que, apesar de ser tão ungido, de você ser tão poderoso em tantas áreas, tem uma área que você tolera. Todas as pessoas têm uma coisa que elas toleram. E a pergunta do Espírito Santo para mim e para você, esse 25 de abril, 26 de abril, é: o que é que você continua tolerando, apesar de tudo que você não tolera? Tem pessoas que toleram orgulho. Tem pessoas que toleram um xingamento, uma coisa que ela fala. Deixa eu dizer que o meu avô, que hoje está na presença de Deus, era um homem de Deus, ungido. Um homem profeta, um pregador, um pastor ungido de Deus. Mas aquele homem tinha o costume de, quando ele estava nervoso, ele xingava um palavrão. E o que ele falava desagradava o Espírito Santo. E um dia ele teve um sonho, e o Senhor mostrou para ele na beira de uma estrada, e ele falando aquele palavrão. E quando ele falava, Deus mostrava para ele o que aquilo significava. Isso é, Deus estava mostrando para ele: você é um ungido, você é poderoso, você é um pastor, você é um homem de Deus, sério, um exemplo para essa família, mas você tolera isso que você fala. Irmãos, eu estou falando para pessoas sendo aperfeiçoadas, pessoas que têm Jesus, que têm o Espírito Santo, que não querem o pecado, que não querem o mundo, que não querem demônios em sua vida, e que estão sendo trabalhadas. É claro, mas alguma coisa nós estamos tolerando. Eu quero ir para o final da minha mensagem nesta manhã, mas eu quero mostrar algumas pessoas na Bíblia que pararam de tolerar. E aquilo que eu quero mostrar é exatamente isso. Quando a pessoa diz chega, quando a pessoa diz não mais, a partir de hoje, é aquele momento que Deus entra em ação para trazer a libertação. Primeiro é Zaqueu. Zaqueu era um homem que tolerava ser um ladrão. Ele tolerava por quantos anos Zaqueu roubou das pessoas. Tá? Ele não gostava daquilo. Por que eu digo que ele não gostava daquilo? Porque uma pessoa que nunca quer mudar, ela nunca vai mudar. Mas Zaqueu, chegou o dia dele mudar. Isso significa que Zaqueu, por anos, ele provavelmente dizia: eu não quero ser assim. Eu não quero fazer isso, eu não quero roubar das pessoas. Eu quero ser justo. Mas o momento foi quando ele
viu Jesus passar, subiu na árvore, e Jesus entrou na casa dele. Foi naquele dia que Zaqueu disse: chega, a partir de hoje eu não roubo mais nada de ninguém. Ele chegou a dizer para Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu disse: chega, o homem que roubava, a partir de hoje, não rouba mais. Outra pessoa, Maria Madalena, ela era uma prostituta. Jesus expulsou 7 demônios dela, diz a palavra de Deus. Olha, Maria Madalena, você acha que ela gostava de ser aquela mulher? Que ela tolerava? Sim, por anos ela tolerou ter aquela fama, ser aquela pessoa na cidade. Mas teve um dia que ela falou: eu não vou deixar passar essa oportunidade de acabar com isso hoje. É hoje que eu encontro com Jesus, é hoje que Ele me expulsa esses demônios, é hoje que nunca mais eu trago esses demônios para a minha vida. Ela disse não. O que ela estava dizendo? Eu não tolero mais essa situação. Deixa eu dizer para você, para qualquer ser humano, esse é o momento da vitória. Para qualquer ser humano. Foi aquele momento que Maria Madalena passou a ser outra mulher. Outra pessoa que parou de tolerar uma situação foi a mulher do fluxo de sangue. Ela tolerou uma situação por anos e anos e anos. Ela era uma pessoa que estava perdendo sangue. E por anos e anos e anos, ela tolerou aquilo. O que acontece? Teve um dia que ela disse: não mais, não mais. Eu agora vou tocar nas vestes dele hoje e vou receber a minha cura agora. Então eu quero dizer que quando a pessoa diz não, é o momento da libertação. Também quero falar que houve um homem que tinha um filho. O seu filho era lunático, ele era problemático. Ele tinha um demônio que o pegava e o lançava na água, o lançava no fogo. E o que acontece é que aquele pai um dia trouxe o filho para Jesus e disse: chega, eu quero a solução para o meu filho hoje. Como também a mulher cirofenícia, cuja filha estava endemoniada. Quantas vezes ela não deve ter ficado endemoniada? Quantas vezes a mãe suportou aquilo? Mas teve um momento que a mãe disse: chega, chega, chega. Eu sei que Jesus é judeu, ele trabalha com os judeus, mas eu vou implorar, quem sabe vai ter uma chance. Olha, mesmo as pessoas sem chance, quando elas dizem chega, é o momento da libertação. O leproso, quando ele chegou para Jesus e ele disse: eu sei que tu podes me curar. Se quiseres, podes me curar hoje, porque eu quero ser curado hoje, eu não quero ser mais leproso a partir de hoje. Foi exatamente aquele o momento em que o leproso foi curado, o momento em que ele decidiu parar de suportar, de tolerar a lepra em sua vida. Eu quero dizer para todas as pessoas que me ouvem nessa tarde, que alguém tem que parar de tolerar alguma coisa em algum lugar e trazê-la ao Senhor. Quando você faz isso, quando você para de tolerar, é o momento em que Deus entra em ação. É o momento em que Deus vem para você e Ele diz: já que você disse não, eu vou dizer não também. Já que você parou de tolerar, eu parei de tolerar também. Então é esse momento, o momento da sua libertação. Eu quero saber se tem alguém que, ao ouvir essa mensagem nessa manhã, quer receber uma oração agora, nesse momento, para que haja uma libertação na sua vida. Eu vou orar agora pelas pessoas que não querem mais tolerar. Eu vou orar agora pelas pessoas que pararam de tolerar. Eu vou orar agora pelas pessoas que entenderam que hoje precisam se arrepender de estarem tolerando coisas em sua vida. Deixa eu abençoar a sua vida nesse momento, Senhor. Nesse momento, em nome de Jesus, aonde tem alguém que está me ouvindo, que ouviu a mensagem e está dizendo: não tolero mais, não vou mais tolerar a situação. Nesse momento, Senhor, é o momento da vitória. Eu quero pedir que o Senhor veja alguém, ouça alguém que está dizendo: Senhor, essa mensagem é para mim. Senhor, eu tenho tolerado as coisas. Senhor, eu quero me arrepender dos vícios, dos maus costumes, das situações que, apesar de eu ser ungido, apesar de eu ser chamado, de eu ter um ministério, eu venho tolerando. Eu já sei o que é. O Senhor já tem falado para mim mudar, mas eu tenho decidido tolerar. Senhor, eu peço agora que tire as pessoas da defensiva, tire as pessoas da vitimização espiritual,
Tira as pessoas desse lugar onde elas são vítimas, onde elas não se levantam. E levanta agora o espírito delas para lutar. Eu as abençoo agora, nesse momento, com uma libertação, em nome do Senhor Jesus. Levante o seu espírito agora onde você estiver e seja liberto pelo poder do sangue de Jesus. Eu abençoo a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Quero declarar que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um dessa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.